A felicidade é aqui e agora, sim, ela não pode esperar. Você está preparado para isso? Então, solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de a gente começar mais um papo super gostoso aqui, eu quero pedir, se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, assim você nos ajuda a continuar levando essas histórias gostosas, inspiradoras, todas as terças e quintas, às 18 horas, dentro dos nossos canais. Hoje eu estou muito feliz, sim, e o nosso papo hoje é sobre felicidade. O que é isso que a gente busca a vida inteira, né? Quantos já não ouviram aí aquela frase em busca da felicidade? Já é filme, já é livro, tanta coisa por aí. Mas como que a gente convive com a felicidade? Dá para buscar, a gente nasce com ela, tem gente que é mais triste mesmo. Para me ajudar a entender isso, eu trouxe uma pessoa que é especialista, olha só, em felicidade, Chiris Oliveira. Tudo bem? Tudo ótimo, que bom estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz, hoje eu acordei feliz. Vamos lá, né? Falar de felicidade, é isso. Agora me chamou a atenção, Chiris, eu quero que você comece explicando isso, porque o pessoal vai acessar o seu perfil e tá lá felicidade sustentável. O que quer dizer uma felicidade sustentável? Sustentável parece um adjetivo da felicidade, né? Como você sustenta uma felicidade. Mas eu vou contar o começo dessa história muito brevemente, porque eu comecei pela sustentabilidade. Eu fiz mestrado na SPM em sustentabilidade e um dia, ouvindo uma palestrante da Itália, ela falou esse nome, felicidade sustentável. Olha. Eu olhei naquele momento para minha orientadora, eu falei, se um dia eu for fazer doutorado, o nome já existe, Felicidade Sustentável. Ou seja, eu não fiz o doutorado, mas eu criei um blog em 2014. Blog. Jovens que não estão familiarizados com blog, né? Talvez. Em 2014, para escrever sobre as coisas que eu acreditava, que fazia sentido, sobre bem-estar. Tá. Né? E sobre consumo consciente, unindo ali felicidade, sustentabilidade. E depois acabou indo pro lugar de fala mais da felicidade pela ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, que daí eu fui estudar, fui fazer formações, né? Então, é uma felicidade que se sustenta, é uma consciência sobre como você ser feliz e protagonista da sua felicidade, porque há caminhos para isso. E também tem a ver com você ser um cidadão, né, que nesse mundo, né, precisa atuar com consciência também pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, enfim. Então, quando a gente está bem, está feliz ou está se cuidando, a gente não tem uma preocupação só conosco, né? Eu falo que a felicidade sustentável é aquela que você olha para você, se cuida, Tá. olha para suas relações, cultiva, mas expande, olha para o planeta e olha para as pessoas e olha para as causas e olha para aquilo que você pode fazer e impactar. Então a gente fala que a felicidade tem uma felicidade hedônica, que é a felicidade que a gente busca, Sim, que a gente essa... busca, se frustra, sabe? Que parece que sempre está inatingível. Inatingível, idealizada. É uma felicidade idealizada, é uma felicidade pautada no prazer. Ok, ela existe, ela é boa, mas ela não pode sustentar, né, o nosso estilo de vida, porque vai ser só pura frustração. Né? Aí tem a felicidade eudaimônica, que é a felicidade que o Aristóteles trabalhou. Isso. Né? A eudaimonia vem do seu servir, da potência que existe em você, desse eu-potência, né? Que a serviço e em contribuição para o bem-estar coletivo sente-se satisfeito, sente que a vida tem propósito, que tem sentido. Então, quando você vive, sim, emoções positivas por essa felicidade do prazer, sim, né? Uma boa comida, uma boa conversa, um bom lugar, né? O que os meus olhos veem, né? Enfim, quando eu aprecio a natureza, eu estou num lugar, né, de um prazer sensorial, inclusive, mas que depois pode até ser um prazer transcendental. Mas eu uno isso, né, com uma felicidade que está a serviço. Né, aquilo que eu tenho de dons e talentos que eu coloco para o mundo. E é isso que traz o sentido, o propósito, porque pela psicologia positiva, né, que é daí que você fala, ela é especialista, né? Porque eu fiz essa formação em psicologia positiva, ela é recente, ela é de 2000 mais ou menos, né? Então,
que o Martin Seligman, então, cria esse campo da psicologia. O construto de felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar, combinado a uma sensação de que a sua vida tem sentido, ou seja, que a sua vida tem um propósito. Como é que você sente contentamento? O que você faz pela sua vida para você sentir bem-estar? E aí a gente fala, é bem-estar físico, sim, bem-estar emocional, bem-estar relacional, bem-estar espiritual. Então, a felicidade é uma experiência. Eu gosto muito de frisar isso, sabe, Fernando? Porque não é mental, não é idealizada. Se é por uma experiência, eu tenho que fazer algo. Né? A felicidade é vista também como a habilidade, né? Como uma atividade. O Aristóteles fala felicidade como atividade. Isso. O Richard Davidson fala felicidade como habilidade, né? Que é um neurocientista também, super conhecido, que inclusive está num documentário que está na Netflix, eu não sei se você já assistiu, chama-se Mission Enjoy, ou Missão Alegria. Olha, dica boa. É com o Dalai Lama e o arcebispo Desmond Tutu. Tá. E o Richard Davidson aparece nesse documentário. Legal. Eu fiquei super contente. E a professora Sônia Lyubomirsky, que é da psicologia positiva, uma PhD, que inclusive fez esse construto de felicidade, é dela, ela aparece no documentário. Então, vocês podem ver 2 ícones daí juntos, da felicidade, ali. Da ciência da felicidade, nesse documentário, né? Falando sobre emoções, né? Falando sobre perspectiva de vida, né? Sobre visão de mundo. Aí a gente sai daquele mito de felicidade idealizada, vendido pela publicidade. Muito, né? Era o próximo tema que eu ia entrar, inclusive, Shirley, que você falando de filosofia, até fiquei arrepiado aqui, que eu adoro esse tema, né? E a filosofia fala exatamente isso que você estava contando, né? Que a felicidade está naquele instante de vida que vale a pena ser vivido, aquele momento ali, né? E cada um de nós somos seres diferentes. Mas fomos bombardeados, principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por uma série de livros, né? Como Ser Feliz para Sempre, 10 Dicas para a Felicidade. Não há modelos ou hábitos de felicidade prontos para todo mundo, né? Não existe essa fórmula mágica. É o que a gente quer, porque a gente quer tudo fácil, né, Fernando? A gente quer tudo para ontem e fácil, né? Sem um treinamento, sem uma dedicação, né? Sem um foco. Quando eu falo foco, não é o foco por uma busca. Estou sempre buscando e eu tenho que ser feliz todo dia. Isso não existe. Não existe. Você não vai ser feliz todo dia, né? Não. Mas eu posso cultivar a felicidade com mais frequência e eu posso substituir essa felicidade. Eu posso cultivar o meu bem-estar com mais frequência? Posso. Isso vai me impedir de viver os intempéries da vida? Não, jamais. Uma vez eu vi essa explicação, para mim fez todo sentido. Quando a gente está no hospital, tudo que a gente quer ver é aquela maquininha fazendo o movimento de subir e descer, subir e descer, subir e descer. Ali, né? Quando ela faz uma linha reta, morreu. A gente tem que entender que a vida é cheia de desafios. Montanha-russa, como alguns dizem. Pode ser montanha-russa, né? Tem gente que gosta de montanha-russa, tem gente que gosta de muitas aventuras, tem gente que já, né, vai navegando com mais suavidade, enfim. Mas a gente pode falar que musculatura você desenvolve no seu dia a dia, que quando essa adversidade chega, você está ali um pouco mais preparado. Fui para o Pilates, né? Então, é um treinamento para o músculo, para o físico. Quando que a gente aprendeu que a gente precisaria treinar a mente? Quando que a gente aprendeu que felicidade se aprende, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida? O que é uma habilidade? Uma capacidade adquirida. Então, se eu posso aprender e me coloco no exercício do fazer no meu dia a dia, sem pressão, sem obrigação, mas porque eu encontrei como um caminho possível, né? Aí eu começo a fazer esses exercícios na minha vida diariamente ali, ou no tempo que eu consigo encontrar, enfim. Assim como eu vou para a academia exercitar o meu músculo, eu também, né, vou para esse treinamento, esse exercício de uma musculatura mental e emocional. Aí vem a adversidade
e eu dou conta, ou se eu sinto que eu não dou conta, eu estou tão consciente que eu peço ajuda. E aí eu navego. E eu não entro no roda-moinho, né? Enfim, daquela situação. Entendi. Então eu crio perspectivas sobre aquilo que está acontecendo. Porque também tem, né, o Nietzsche, o Sartre fala que não é o que acontece na vida, é como você lida com aquilo que lhe acontece. Isso. É bonito, né? Tá, como que você lida? Quando vem um câncer, quando vem um desemprego, quando vem um burnout, como é que você lida com isso? Você desenvolveu algum tipo de musculatura em si, né? Própria, assim, mental, espiritual, emocional. Você cultivou uma rede de apoio, relações, para que você possa ter com quem contar. Então, nesse estudo da ciência da felicidade, é sobre essas questões, né? Que não existe fórmula mágica e não existe nada pronto, né? O Dalai Lama mesmo, ele fala, a felicidade não é algo que vem pronto, ela é resultado das suas ações, ou seja, ela é uma atividade. E todo dia a gente pode fazer algo por nós, seja a forma que a gente acorda, seja a forma que a gente se alimenta, seja a forma como a gente olha para a natureza, seja a forma como a gente olha para o nosso trabalho. É um olhar, é uma percepção, é uma perspectiva. E para mim vai ser de uma forma, para você vai ser de outra, né? Para sua irmã vai ser de outra, para todas as pessoas essa percepção vai ser diferente. Sim. Mas a ciência traz algumas coisas que ela tem comprovado. A gente pode cultivar emoções positivas e tem estudos e universidades exatamente investigando o que essas emoções positivas traz no nosso corpo, que neurotransmissores eles disparam, né? A gente chama os hormônios, né? Do bem-estar, né? A gente pode então dedicar tempo para essas relações nutritivas. A gente pode sim sonhar e realizar, né? A gente vai falar, eu acho que um pouco do dia da felicidade, dessa virada da felicidade. É uma realização e realização traz um senso de o que eu estou fazendo aqui na Terra, da minha missão, com propósito. Então, realizações com propósitos trazem essa sensação de bem-estar, de felicidade. Total. E faltou falar do engajamento. Então, por que eu trouxe essas questões? Porque o Martin Seligman, ele criou um acrônimo chamado PERMA, que traz 5 variáveis. Então, cultivo de emoções positivas, engajamento, relacionamentos nutritivos, realizações e propósito. E ainda depois veio um acréscimo que veio um V de vitalidade, a importância de você cuidar do seu sono, da sua alimentação, né, enfim, né, do seu físico, né? Porque um espírito forte ocupa um corpo forte, a gente precisa cuidar. Então são muitas esferas, mas se a gente for ver, elas estão aqui, né? Juntos de nós. Então, é mais simples do que complexo, né? É mais simples do que complicado, mas é complexo porque cada um vai entender e colocar isso na sua vida no seu momento. Do seu jeito. Do seu jeito. E necessita reflexão, pensamento, né? É autoconhecimento. Então, a base da felicidade vem do autoconhecimento? Vem do autoconhecimento. Tá. Agora vamos destrinchar um pouco cada coisa que você falou aí, que ficou bem interessante. Como que a gente percebe, a gente estava até falando aqui fora do ar, né? Que geralmente quando a gente machuca alguma parte do corpo, a gente corre pro hospital. Mas a gente às vezes normaliza que a gente está triste, que está mal, assim, tipo, até porque acho que a sociedade como um todo tratou isso como frescura, entre aspas, por muito tempo, né? Com mimimi e tudo mais, né? Como que a gente percebe que a gente não está legal e que a gente precisa de ajuda, por exemplo? A gente foi tão oprimido em termos de emoções, né? A gente é muito oprimido. E depressão é uma... Eu costumo falar, né? Quando você suprime, né? Quando você não dá vazão para as suas emoções, né? Você é oprimido nas suas emoções. E a gente, de uma certa forma, foi, né? Por que falar,
de tristeza, engole o choro, engole não o fica choro. com raiva, né? Coisa feia. Ou mesmo o homem só pode sentir raiva, não pode chorar. Tristeza não, né? Ou ainda a mulher fica na tristeza e não pode sentir raiva. Gente, emoções perpassam a gente, é algo fisiológico. Não tem como você não sentir medo, tristeza, raiva, alegria, nojinho, né? Que são ali as emoções do divertidamente, daquela, né? Daquela animação. Verdade. Então... eu preciso estar muito no lugar de atenção plena, de observação, né? Se estou triste, primeiro acolher essa tristeza, né? Somos humanos, todos nós vamos sentir todas as emoções, né? Entender o porquê aquela emoção está me atravessando, o que aconteceu, o que eu engoli, o que eu não falei, o que eu gostaria de ter dito, o que o outro, né, enfim, às vezes fez, que disparou em mim um gatilho, né, porque não é o que acontece na vida, mas é como eu reajo àquilo que me acontece. O outro dispara em mim os meus gatilhos internos, né, e aí as emoções, elas emergem, né. Tá. Então eu preciso sim de autoconhecimento, eu preciso sair do piloto automático, dessa vida que normatiza tudo, a normose, né? Então, sentir dor é normal, não dormir é normal, ser estressado é normal. Gente, não é tudo normal. Principalmente no mundo corporativo, né, Shelis? Tudo é normal, você tá estressado é normal. Tudo doentio, gente. A gente vive numa sociedade doente, estava falando com, né, a Beth do táxi, e a gente normatiza tudo isso. Né? E tem uma frase, né, que não dá pra gente... achar normal, né, uma sociedade doente. Tá? Você mesmo, né, acho que vai trazer essa questão do próprio burnout que te fez um despertar. Foi. Né? Eu tive outro, né? O meu também veio por um sofrimento, tá, Fernando? O meu também veio por uma dor. Né? Em 2011, eu fui, né, no hospital, assim, saber porque eu estava tossindo. E foi no carnaval. Então, na terça-feira de cinza, eu fui no hospital. Olha, eu tô com uma tosse, eu senti uma dor no meu peito. A moça pediu, né, a enfermeira, a doutora pediu primeiro um raio-x. Quando ela viu, tinha uma mancha no meu pulmão. Ela falou, vamos fazer uma tomografia. E da tomografia, o médico falou, você precisa se internar. A gente precisa descobrir o que tá uma massa crescendo dentro de você. Falei, como assim? Para você era uma gripe, uma tosse, né? Uma tosse, né? E, na verdade, eu estava com linfoma. Caramba. Não Hodgkin, de 11 centímetros. Puxa vida. Na região do mediastino, que eu nem sabia que existia, que é esse oco que fica entre os pulmões, essa região. Que eu falo que é a região que é do chakra do coração. Estava ali com coisas, né? Psicossomática, enfim, eles não falam sobre isso, mas eu tenho esse entendimento. E eu, então, me internei numa quarta-feira de cinza para descobrir o que era. E depois de uma semana veio o diagnóstico de que eu estava com linfoma e a gente vai, então, né, eu fui ali fazer quimioterapias, radioterapias, fiquei 9 meses de licença médica, porque como professora, né, que atuava no momento... com a graduação, no presencial, eu falei, não, eu prefiro, né, ter esse tempo para cuidar de mim. Claro. E aí foram 9 meses de tratamento. Eu completei 40 anos, exatamente na semana que eu estava terminando as radioterapias. Eu fiz uma festa de 40 anos pelo meu renascimento. Olha que legal. E a partir desse marco, eu mudei o meu mindset, eu mudei a minha forma e o meu estilo de viver. Eu consigo viver com menos, para ter consumo consciente, não era isso que eu estudava. Eu tinha acabado de entregar a minha dissertação de mestrado em fevereiro. Olha. Em março eu me interno para viver tudo isso. Eu me lembro que eu fui fazer a defesa da minha dissertação de peruca. Olha. Né? Eu falei, não, vamos terminar esse negócio aqui, porque eu não quero mais ficar com isso. Vamos finalizar o que precisa finalizar, vamos virar essa página. E fui fazer a minha dissertação assim. E tive, na verdade, naquele momento, eu não sabia nada de psicologia positiva, mas sabia um pouco de filosofia e tinha a questão da minha espiritualidade. Tá. E eu tive uma mente de falar, vamos fazer o que precisa ser feito, mas vamos manter essa mente, né, com confiança, fazendo, né, tendo uma atitude de esperança, tendo resiliência,
né? E eu fui vendo que isso era habilidades para felicidade, que eu nem sabia. Resiliência, atenção plena, né? Otimismo. Então, quando eu conheci a psicologia positiva, aquilo fez tão sentido para mim. Eu falei, gente, de uma certa forma, eu tenho uma vivência, mas agora eu me aprofundo e agora eu consigo ensinar para as pessoas, né? Formas de enxergar a vida. Então, eu tinha essa visão, né? Mais de perspectiva mais positiva, mas com a psicologia positiva eu consegui aprofundar, né? Mais e ver que sim, a gente pode desenvolver resiliência no momento de dificuldade. A gente pode desenvolver uma mente mais otimista, né? E transformar limão em limonada. Sim. Né? A gente pode desenvolver atenção plena, a gente pode saborear mais a vida e pode criar um estilo de vida que faça sentido para você, né? Para que você tenha mais bem-estar. Né? Sim. Então, mudei completamente o meu estilo de vida a partir de um ponto muito que história, negativo. Infeliz, não sabia. Puxa vida. E depois ficou tudo bem contigo? Graças Saúde, a Deus, sim? Saúde, nunca tive nada. Que legal. Nenhuma, né, recidiva, já de alta. Né? Fiquei 10 anos ali acompanhando. Monitorando. Mas aí já não preciso mais fazer isso. Mas isso foi um ponto que, a princípio, muito ruim, negativo, mas nada na vida é só um lado negativo, né? As coisas são lições, ou bênção, né? Ou para te mostrar alguma cura, ou para te fazer mudar de postura, né? De vida. Então, para mim, naquele momento, eu só era trabalho. Só trabalho. Né? Mestrado e trabalho, e super cabeção. Tudo, né? Aí vem a vida te dá ali, né? Mostra, né? Às vezes não é tão doce assim, mas mostra, né? Fala assim, olha, tem outras formas de você... Te dá um sinal, né? De certa forma. Dá um sinal. Vamos tentar enxergar aqui com mais amplitude, né? E foi assim que aconteceu. Olha só, puxa vida. E me conta uma coisa, nos seus estudos, apareceu alguma coisa que você já conheceu, já tenha lido, de que pessoas... a partir do DNA podem ser mais tristes ou mais felizes, porque a gente vê desde criança aquela criança que parece um menininho tão tristinho, aquela outra que é super agitada, parece ser mais alegre. Tem isso? A gente nasce com alguma predisposição? Ah, sim. Essa professora Sônia Lyubomirsky, ela desenvolveu um estudo onde ela identificou alguns fatores, tá? E o fator genético foi identificado. Tem gente que tem genes mais felizes, ou herdam isso dos seus pais, enfim. Existe uma parte genética, não sei qual que é a proporção dessa parte. Existe uma parte da circunstância da vida, né, que você está vivenciando. Mas a parte que ela fala que é mais importante, né, a cultura. Então, tem uma outra parte que também é da cultura. Então, países, né, mais fechados, digamos assim, que não permite, né, que tem uma cultura, né, mais fechada, às vezes não permite que você expresse suas emoções, enfim. Então tem uma questão cultural, tem uma questão genética, tem uma questão de estilo de vida. Tá. Nesse estilo de vida que hoje a gente tem a medicina do estilo de vida, né? Ela traz algo que eu achei muito importante, que também foi uma virada de chave, né, para essa compreensão desse caminho do bem-estar, da felicidade, que ela chama de ações intencionais. Tá. A genética vai influenciar, sim, né? A cultura vai influenciar, sim, circunstâncias, né, externas influenciam, sim. Porém, a sua ação intencional, ela pode te levar para ter um estilo de vida que vai te trazer as sensações de bem-estar e de contentamento. E ela fala que essa é a parte mais essencial, fundamental. Tá. Então, para você não ficar preso à questão da genética. O professor Tal Ben-Shahar, que é um outro pesquisador de Harvard, ele fala, eu não tive uma genética de felicidade. Meus pais e eu mesmo, né, eu era uma criança triste. Ele fala isso, o professor Tal Ben-Shahar. Como ele entendeu que a felicidade é uma habilidade, ele foi, então, desenvolvendo. E ele fala, hoje eu posso dizer que sou mais feliz, né? Com mais frequência. É a vida inteira? É a vida toda? São os 365 dias? É uma vida perfeita? Não, porque isso não existe, já falamos disso. Eu posso dizer, eu também não creio que tive uma genética de felicidade. Eu não tive isso. Teve que aprender ali. Eu não herdei isso, não. Mas eu tive uma coisa interessante. Quando eu era adolescente, a minha mãe
participava de uma filosofia oriental Tá. que falava de gratidão. Falava muito sobre gratidão. Então, essa é uma habilidade para a felicidade, a gratidão. Tá. Existe a ciência da gratidão, tá? Estudada por Robert Emmons, mais de 20 anos. Né? Coisa que a espiritualidade falava, tá virando ciência, gente. Olha então, só. a ciência do perdão existe. A ciência da gratidão existe. A ciência da generosidade existe. Gente, olha quanto tema pra gente falar aqui no nosso podcast. Vou anotar tudo isso, depois. Né? E aí eu aprendi isso. Essa perspectiva, né, de pensar mais positivamente ou mesmo de agradecer, eu aprendi. Tá. Né? Eu acho que eu posso falar que eu aprofundo hoje. Eu nem sabia que né, era uma habilidade, então isso eu acho que me ajudou, né, a desenvolver né, essa questão de agradecer as coisas. Mas eu não tive uma genética na minha família, não tem essa genética de felicidade, não. Mas hoje eu posso dizer, assim como o professor Tal Ben-Shahar, que eu me sinto mais feliz. Sim. Com mais frequência? Sim. Mas tem os meus dias de raiva, tem os meus dias de tristeza, tem os meus dias que eu quero ficar quietinha, tem meus dias que eu tenho que conversar com alguém sobre o que eu tô sentindo. Eu não tô conseguindo imaginar a Chiles brava ainda. Pergunta pro meu marido, ele vai te dizer. É a melhor pessoa a perguntar sempre é o marido, né? Sim. Mas que legal, Chiles. Interessantíssimo isso. Legal essas ciências aí terem nascido, né? Prova que a ciência, assim, ela não é uma coisa que fica desatualizada. Isso é muito, muito interessante. Agora, puxando um pouquinho para esse lado, Chiles, você como educadora, eu acho que uma das coisas que deveriam ser mais faladas sobre essa parte, né, de inteligência emocional nas escolas, né? A gente começa a discutir isso quando a gente já está adulto e cheio de problema. Né? Exatamente. Uma criança que sabe lidar com as suas emoções, que aprende a falar quando está com raiva e por que está com raiva, quando está triste porque está triste, né? Quando está com medo porque está com medo. É um adulto que sabe fazer uma gestão melhor, um manejo melhor. A gente não tem controle sobre as emoções. O que a gente pode é manejar melhor essas emoções, entender seus gatilhos e quando a gente está com muita consciência, a gente inclusive consegue perceber entre o gatilho e a resposta um espaço. Existe um vácuo entre o gatilho e a forma que eu tenho que, né, que eu escolho me expressar. Quando eu estou no piloto automático, eu sou reativa. Né, eu explodo. Mas quando eu percebo que esse gatilho vem e eu estou em consciência, né, em estado de presença e com muito autoconhecimento, eu consigo fazer a escolha de como, então, eu ajo diante daquela situação. E o Viktor Frankl, que é, né, o psicanalista, pai da logoterapia, ele fala que entre um estímulo e a resposta existe um espaço. E que nesse espaço você tem a liberdade de escolher. E que a única coisa que a gente não pode tirar do homem é a liberdade da escolha. A gente pode escolher como agir e não reagir. Mas eu preciso me conhecer, né? Então, as crianças hoje, né, já estão começando a aprender sobre as emoções. Existem em algumas escolas, eu acho super inclusive, está na base nacional curricular, ter inteligência emocional para as crianças. Não sei como é que está sendo conduzido, mas existem muitos institutos que oferecem, né, a inteligência emocional para as crianças, porque é quando a gente sabe nomear, né? Quando a gente sabe, enfim, os nossos porquês, a gente vai lidar melhor, né? E parar de ser reativo, parar de reagir no piloto automático, né? E entender que elas vão estar sempre conosco. Mas a questão é como eu compreendo, acolho, ressignifico algumas coisas, né? Para viver uma vida com mais leveza. Né? Então, isso é possível. Né? Mas volta aquilo que a gente falou, do autoconhecimento. E agora que as pessoas estão despertando mais ainda para a questão do autoconhecimento, a gente está levando inteligência emocional para as organizações. Né? Isso é muito importante. A gente tem gerações que se aposentaram sem nunca ter nada disso abordado dentro do escritório. Né? Você já ouviu falar assim, me fala, eu já perguntei para o meu marido, mas o que você está sentindo? Ele, não sei. Como não sabe? Mas só você pode saber. Ele, não, mas eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Aí você fala, é da geração dele. Tá. E era uma coisa muito triste que tinha acontecido. Era para ele falar, eu estou triste.
né? Eu tô sentindo, né, saudades. Tem emoção ali, não sabia falar. Mas eu perguntei para o meu sobrinho, que tem 28 anos, o que ele fazia quando ele sentia as emoções dele. Ele fala, eu me calo, né? Porque quando eu falava, eu era reprimido. Então, hoje eu não compartilho. E aí eu não falo. E às vezes eu nem identifico o que eu sinto. E isso é com homens, com mulheres, né? Então, a gente vive numa sociedade que não priorizou o sentir, né? Priorizou o saber, o ter, mas não o sentir. Tá. E aí, quando você pergunta, o que você está sentindo? Eu não sei falar. E se você não sabe falar, você não sabe lidar. E se você não sabe lidar, né? Vai ter uma reação que, às vezes, vai afetar o outro, vai ferir o outro. Não, quem está que em já volta foi, ali... né? E em vez de você criar relações afetivas, relações nutritivas, você vive numa relação tóxica. E aí você adoece, mais uma vez, em mais uma camada. A camada que é de você e a camada que é da relação. E aí você vai para a sociedade, e aí tá todo mundo intoxicado, né? E aí você fala, a gente vive numa sociedade doente e normalizar isso não é o caminho. Não dá. Por isso que a gente tem que falar da Tem que felicidade. falar Temos que falar do bem-estar. Mais pessoas falando, melhor ainda. Agora, uma coisa que acompanha a nossa vida também, que é a pergunta de milhão. Dinheiro traz felicidade? Vou dizer... depende. Por quê? Né? O dinheiro começa a busca, né? Como... sinônimo do sucesso, né? Você busca o sucesso, você busca o dinheiro, e essa sendo uma meta final, ela não vai te trazer felicidade. Tá? Porque você vai vender a sua alma, o seu tempo, as suas relações, as suas emoções por isso. Aí você vai conquistar, e você fala assim, ué, mas era só isso? É tempo de vida em troca de dinheiro, né? Porém, o dinheiro, né? Até uma determinada... Aí tem duas questões que eu posso trazer. Foi feita já uma pesquisa que você ter, sim, condições financeiras para realizar os seus sonhos, para ter qualidade de vida, até um teto que aí foi feito nos Estados Unidos, tem um teto lá de dólares, ele te traz, sim, uma sensação de felicidade, de bem-estar, porque você consegue realizar sonhos. Então, não é o dinheiro, é o que ele te ajuda a realizar. A oportunidade que ele te dá. Então você quer estudar, você quer fazer um curso, você quer ir para fora, você tem, então você não sofre. Né? E você faz, e você realiza e você vai ter, então, as sensações, as experiências de felicidade. Depois desse valor, desse teto que foi estudado, não faz diferença nenhuma se você ganhar mais 100 mil, mais 200 mil, mais 1 milhão. Não faz diferença nenhuma. Olha. Nenhuma. Aí tem um outro estudo, que é o estudo da faculdade de Notre Dame, que estuda generosidade. Que quando você usa o dinheiro para comprar algo para si, ele traz menos a sensação da felicidade de quando você usa o dinheiro para comprar algo para o outro. Compartilhar alguma coisa. Quando você compra algo para alguém, presenteia alguém, ou faz uma doação, né? Então, em termos de doação, pode ser o dinheiro ou pode ser a sua presença num trabalho voluntário. Quando você se doa, você fica feliz e a outra pessoa fica feliz. Então, quando e fizeram uma experiência, deram $50 para pessoas num dia e falaram, vai comprar coisa para você. E as pessoas saíram para comprar coisas para si. E voltaram e mediram lá os níveis, né, no sangue, fizeram todo um trabalho, né, científico. No outro dia falaram assim, tem os mesmos $50 e você vai usar esse dinheiro para outra pessoa. Pode ser doação, pode comprar um presente e depois elas fizeram a entrega e voltaram e mediram os níveis no sangue, enfim, e perceberam que essa felicidade ou essa sensação, ela era mais duradoura. Né? E aí a habilidade da generosidade, né, ela permite que você sinta, né, essa sensação e você lembra depois do sorriso da pessoa, do olhar da pessoa, da gratidão da pessoa, né, porque aí ativa outras emoções positivas de gratidão, de esperança, de otimismo, enfim, de alegria e você, nossa, que legal fazer isso, né? Então, o dinheiro, né, como fim, não. Né? Você só correr atrás daquilo. Você vai conquistar várias coisas, vai ter várias coisas, mas pode ter um vazio muito grande dentro de você. Você não cultivou coisas importantes. Entendi. E aí te trago outra referência científica. Tem o estudo mais longitudinal,
feito por Harvard. Eles estudaram por cerca de 75 anos, pegaram jovens com 19 anos que saíram de Harvard e também tinha um outro grupo de controle de um bairro mais pobre, enfim. E eles foram estudando ano a ano, essas pessoas. Tanto da parte física, da parte emocional. É tanto que esse estudo, por ser longitudinal, vários diretores foram mudando, né? E aí, quando o Robert Wendig apresenta o resultado, ele era o 4º diretor desse estudo tão longevo. E eles, então, identificaram, né? Conversando com essas pessoas que já estavam ali com quase 80 anos, o que era a felicidade para eles. E aí, uma afirmação de que não é dinheiro, não é poder, não são as conquistas materiais, mas a qualidade das relações. Olha. Que aos 50 anos, quem tinha boas... Olha, fico até arrepiada. Quem tinha boas relações afetivas, e isso não significava que eram relações sem brigas, mas relações que um podia contar com o outro, chegava aos 80 anos mais saudáveis, menos doenças, né? Que a solidão... Descobriram que a solidão mata mesmo. Então, e esse estudo... Né, que nem foi pela psicologia positiva, ele desenvolvido pela psicologia positiva, foi outro estudo, né, de Harvard, ele confirma o que a psicologia positiva fala, de um daqueles pilares que eu tinha citado, das relações, dessa rede de apoio, de ter com quem contar, que pode ser tua família, pode ser teus amigos. E aí eu te pergunto, quanto tempo a gente dedica ao cultivo dessas relações? Né? Tá. Hoje, no presente, no agora. Entendi. Quanto tempo? Eu não tenho tempo, porque o meu foco é o dinheiro, é o sucesso, você é esquece, o cargo, você esquece essa convivência, né? Deixa de lado. A pandemia veio, né, trazer que, olha, é na convivência, né? E aí muitas pessoas, né, por isso que a pandemia deu um estouro, né, também de gente que ficou isolada e pifou, entrou em depressão, ou se separou, porque não estava cultivando bem a relação. Sim. Aí escancara, põe no espelho, e aí, como que é agora? Né? Então, há de se fazer uma reserva de tempo para cultivar relações. Sim. Há de fazer uma poupança. Sabe essa poupança emocional? Essa poupança mental, que não é, né? Para, na hora que... Pelo cultivo diário de coisas simples. Mas algo que você pode acessar no momento. Para que na hora que venha o desafio, você esteja ali com a sua musculatura mais preparada, né? Essas coisas simples, né? Você ter essa mentalidade grata. A gratidão, ela te traz... uma perspectiva de que você já recebeu muitas bênçãos e que você não dá tudo como, eu tenho água, eu tenho luz, a gente tem internet, a gente está aqui no podcast. Nossa, gente, mas será que eu paro para agradecer? Nada. Passa tudo como automático. Paisagem, né? Total. E aí a psicologia positiva também traz um termo para isso, chama-se adaptação hedônica ou esteira hedônica. Né? Por isso que fala que quando a gente é promovido, o primeiro mês a gente está né? Lá, super né? felizão. Passa 3 meses. Você já está querendo ganhar mais, aquele dinheiro já não dá mais para nada, né? Você já se acostumou. Compra um carro novo, cheirinho de carro novo. Ai, que maravilha, né? Saiu o cheiro. 3 meses depois, tem mais cheiro novo, tem mais carro novo, né? Então, a gente vai se acostumando e a nossa mente fica nisso, né? Tudo tá dado, então, né? Tá pronto. E a gente perde essa capacidade de se conectar, né, com a gratidão. Verdade. De desenvolver esse olhar, de acordar. Eu acordo e eu agradeço. Eu sento na cama e eu faço as minhas orações, minhas preces, o meu silêncio. Mas eu agradeço porque eu abri os meus olhos, gente. Eu podia não ter acordado, eu podia ter morrido. Então, verdade. O meu dia é um presente para que eu possa me colocar a serviço. Né? Então, eu agradeço. E tem a prática da gratidão no fim do dia, que é o que a gente chama, né, das 3 bênçãos, né? Que é a prática das 3 bênçãos, que você, pelo menos antes de dormir, lembra do teu dia, faz um raio-x, um scan e fala 3 coisas que você pode agradecer. Tem mais, mas pelo menos 3. Se você pratica isso, né, você vai perceber quantas coisas boas tem acontecendo, né? E para as crianças tem, né, que você pode fazer o potinho da gratidão. Você pega lá uns post-it coloridos. Vamos lá, criançada. 3 coisas boas que aconteceram hoje. Escreve.
põe no potinho. Um casal pode também fazer esse exercício, coloca lá. Que coisas boas que aconteceram. Quando a gente vai no final de um mês abrir, a gente vai perceber quantas bênçãos, né, a gente tem. E isso é uma mentalidade, né, que a gente pode desenvolver, tá? Então, a prática da gratidão é uma dica, né, que não é gratiluz, tem ciência. E às vezes a gente agradece por educação. Sim. Geralmente a gente agradece por educação, né? A parte mais também superficial. Meio que no automático, né? Meio no automático. Mas, poxa, olha só a experiência de estar aqui, né? A gente conseguiu se encontrar, a gente está falando. Eu posso chegar à noite e falar, nossa, que legal ter gravado o podcast. Né? Um ponto de fala, que legal ter conhecido o Fernando, né? Ter conhecido a Beth, ter conhecido, enfim... Conheci pessoas, olha que legal. Fiz redes, fiz conexões, olha que gostoso. Mas isso é uma disposição interna minha. Eu posso simplesmente assistir a TV e deitar. E só. Por isso que eu falo muito, Chiles, que aqui as conversas, exatamente disso, você conhecer gente nova, histórias diferentes, histórias que transformam. Para mim, e acredito que para muitos dos nossos ouvintes, isso aqui é uma terapia. Sim. Né? É a extensão da minha terapia oficial que eu tenho lá com a doutora Andresa, inclusive um beijo para ela. Mas é como se fosse uma extensão, né? Porque nós somos conexão. Nós somos seres humanos, sociais e em conexão. Cada conexão que você faz e que, inclusive, ressoa com aquilo, né, o que você pensa, ou às vezes nem ressoa com o que você pensa, mas você fala assim, nossa, tem gente boa no mundo. A esperança. A esperança, né? Uma mentalidade otimista, realista. Né? Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Que legal. Aí, o que eu estou sentindo aqui? Emoção positiva. Estou sentindo uma alegria. Estou sentindo uma gratidão. Estou sentindo que aqui, né, a gente está sentindo emoções boas. Sim. Então, eu estou cultivando emoções positivas. Então, eu agradeço. E a gratidão é uma emoção positiva também, né? Enfim... Dá para falar muita coisa sobre felicidade. Agora, né? eu quero ter uma curiosidade, na verdade, que você falou de bem-estar, se cuidar, até de alimentação. Eu tenho visto, totalmente como leigo, muitos vídeos na internet com gente falando de alimentos que te fazem ficar mais feliz, né? E às vezes fica assim, pô, mas essa mistura aí, cara, deve ser um gosto ruim, eu vou ficar triste se eu comer isso. Existe, de fato, um tipo de alimentação que vai fazer você ser mais feliz ou não? Eu não acredito nada que único. Tá. Né? Eu tenho uma nutricionista que fala que comer banana tem lá um... fala que ela tem essa... É o tipo de alimento que mais ajuda a combater a depressão, viu? Uma pessoa falar, por exemplo. Exato. Eu nunca comi uma banana e naquele momento senti né, a felicidade. Porém... Né, ela tem sim nutrientes que faz a gente, né? Tem alguns nutrientes que faz elevar os níveis de serotonina, alguma coisa disso, assim. O que eu sei que ter uma alimentação saudável, de você, né, descascar mais e desembrulhar menos, de você olhar para isso que você coloca para dentro com atenção e com cuidado, claro que sim, faz o teu intestino funcionar bem. A gente precisa ter bastante atenção a isso. Não é o que a gente come, é aquilo que a gente digere ou aquilo que a gente não digere, porque aquilo que a gente não digere, ele fica como toxinas no nosso corpo. Então, a gente tem que olhar para aquilo que a gente se nutre, né? E não é comer, é se nutrir. Observar como o nosso corpo está reagindo. Tem alimentos que para você faz bem, para mim não faz bem. O meu corpo vai me falar. Essa semana eu comi uma coisa que eu conversei com ela. Então, é o meu corpo dizendo, não come mais, que não está te fazendo bem. Mas eu preciso estar em atenção plena para saber se eu estou assimilando bem ou não. Eu preciso estar atento ao meu corpo, aos sinais do meu corpo. Né? Então, sim, cuidar da alimentação, né? Lembra do V que entrou? É PERMA-V, né? Daquele acrônimo, V de vitalidade, é a alimentação. Né? Porque eu tenho... né, entender que é tudo muito complexo. Então, não é um alimento que me faz feliz, não é uma meditação. Né? Então, eu medito, mas não cuido da minha alimentação. Não vai dar bem, né? Eu cuido da minha alimentação, mas eu não cuido das minhas emoções. Não vai dar bem, né? Eu não estou dormindo bem porque eu estou muito estressado. Olha para o estresse em vez de pegar o remédio e tomar para dormir. Olha o que está causando esse efeito. Né? Então, assim, não existe... Eu falo... Eu gostei disso, que uma vez eu fiz até, eu acho que um podcast com a Helena Galante, do Jornada da Calma. Existem caminhos.
nada determinante, nenhuma religião determinante, nem, sabe assim, nada determinante. Nós somos, eu acredito nessa mente aberta, nesse ser que vai compondo, né, no seu processo de evolução, aquilo que faz bem. Então, sim, cuidar da alimentação, né, é um ponto muito importante para o bem-estar. Para o bem-estar físico, alimentação, sono, atividade física. Mas eu tenho meu bem-estar emocional, uma terapia, conversar com o psicólogo, conversar, né, com, enfim, amigos, para falar do que eu estou sentindo e não abafar e não suprimir, oprimir, né, ter voz, né, e de expressão é muito importante. Então eu cuido das minhas emoções. Do meu mental eu cuido também. O que eu estou assistindo? Programas que estão me elevando ou coisas que estão me deixando tristes e depressivos, né? Então eu escolho o que eu assisto, eu escolho o que eu ouço, eu escolho o que eu leio, eu escolho, enfim, o que me faz nutrir a minha mente. E mesmo ainda, pensando em longevidade, eu estou me desafiando, eu estou aprendendo algo novo para não ter a doença do Alzheimer. A minha avó teve Alzheimer, a minha mãe está com princípio de Alzheimer. O que eu estou fazendo? Olhando para isso e não ficando com medo de ter Alzheimer. Tipo, só a próxima. Não, sabe o que eu estou fazendo? Eu vou procurar aprender alguma coisa na área da música. Porque eu li, né, da professora, da Ana Cláudia Quintana, que trabalha com longevidade, com cuidados paliativos, que trabalhar com instrumentos, com música, cria outras rotas neurais. Então, se eu sei disso, eu vou buscar isso. Então, esse ano eu falei que ou eu vou entrar no coral, eu vou estudar música, eu vou... Legal. E aí eu falei, não, eu acho que eu quero coisas com mantra, porque é o que faz sentido para mim. Eu estou buscando algo que eu sei. Então, assim, eu falo que a gente tem a informação, transformar isso em conhecimento, em experiência, em vivência. Isso vai me trazer sabedoria. Então, eu não tenho que ficar com medo da genética, que não sou feliz pela minha genética. Não importa. O que você vai fazer a partir de hoje com a informação que você tem, com todos os recursos que você tem para cultivar bem-estar? E aí, na mente, é isso. O que eu estou aprendendo? Né? Como é que eu vou me desafiar? Enfim. E nas relações, a gente falou um pouco de dedicar tempo para cultivar essas relações, né? Então, eu tenho uma amiga que fala, Chiles, toda vez que eu tomo café e como bolo, eu lembro de você. Porque eu adoro café com bolo. E eu tomo café, eu crio a oportunidade de tomar café com bolo com minhas amigas. E uma amiga minha, que é a Sônia, ela fala, Chiles, toda vida que eu como um bolo e tomo um café, eu lembro de você, porque você cultivou esse em mim. Eu falei, então tá bom. Então, é sair para tomar um café, um chopp, um suco. Que lembrança gostosa, né? Né? Eu acho muito legal quando o povo, nossa, lê alguma coisa de felicidade e me manda, lembra de mim. Eu falei, que bom ser lembrado por causa da felicidade, né? E a questão espiritual também, né? Porque tem estudos também científicos falando que as pessoas que desenvolvem sua espiritualidade, que necessariamente não tem nada a ver com religiosidade, isso que eu ia falar, quando passa por situações adversas, elas têm um olhar para aquela relação, para aquela situação, uma esperança, uma fé, algo que elas se conecta e que faz ela surfar melhor nessa onda. Então, ora vamos ter mar revolto, né? Ora pode ter um tsunami na vida, ora vai ter o momento da calmaria desse mar. Ele nunca é constante, ele está sempre em movimento, assim como a nossa vida, né? Então eu falo que uma das formas, né, da gente lidar, né, com a vida, que é toda cheia de novidades, né, de coisas boas e coisas às vezes, né, faladas não tão boas, mas se você vê que as coisas não boas te trouxe uma grande lição, ela foi boa. E se não tivesse, a gente não ia dar esse valor para a felicidade. A gente não ia dar. Só porque existe a tristeza, a gente valoriza a alegria, né? É por aí. A gente vive no mundo da dualidade. Então, às vezes, esses contrapontos é para fazer a gente perceber, né? Então, eu falo muito que o autoconhecimento traz uma percepção sobre a vida, né? E eu percebo a vida como um bom presente. Eu gosto de viver, né? E depois de tudo que eu passei, eu gosto de viver. E olha,
Eu já Com fiquei letra desempregada, eu já me separei uma vez, eu já tive um câncer. E eu gosto de viver. Então, se eu gosto de viver, né? Porque você fala assim, ela nunca passou por dificuldade. Mentira, eu já passei por um bocado de perrengue. Eu tô com minha mãe, né? Sim. Com essa experiência, né, do Alzheimer, enfim. A gente tem, né, saúde, problemas de saúde, né, na família, a gente às vezes mesmo. Mas a vida, né? Como diz Gonzaguinha, Gonzaguinha é a vida. É a vida e vale a pena viver. Então, o que você faz com esse presente que é lhe dado todos os dias quando você acorda? Você reclama? Você fica chateado? Você vai passar o dia inteiro emburrado, né, com raiva? O que você está fazendo com você? Jogando raiva para dentro do seu sistema? Não. Né? Sente a raiva. Acolhe. Entende por que foi disparada ali a emoção da raiva. E depois, o que você faz com aquilo? Não fica o dia inteiro. Porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo, né, que pode... fazer você olhar para esse outro lado, né? Então, não é negar as emoções, é sentir, acolher. E se precisar ficar um dia, né, triste e recolhido, fica. Mas não fica a vida inteira, não fica o mês inteiro. Pede ajuda, porque tem ajuda, tem gente para ajudar, tem recursos, né? Tem recursos que eu posso ter desenvolvido já internamente, e se eu não desenvolvi, outras pessoas me ajudam. A gente não está só, a gente é um ser social em conexão. Né? Então, olha para além do que você está vendo, porque tem muito aprendizado aí para acontecer. Que legal, Chilis. Poxa, só posso agradecer pela aula, verdadeira aula, um papo descontraído, Imagina, mas foi uma aula sobre felicidade, super legal. E obrigado por nos fazer entender um pouco disso, né? Que a felicidade é agora, né? A gente tem que buscar agora. Não ficar, nossa, tudo bem, a vida aqui é uma droga, mas lá na frente, depois eu vou... Não, viva agora e seja feliz agora, não é isso? É isso, a felicidade está no momento presente. Por isso que uma das habilidades para a felicidade é a atenção plena. E a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso estilo de vida, ele nos leva para o futuro, pela expectativa, e aí isso gera muita ansiedade, por isso que tanta ansiedade, né? As pessoas ficam preocupadas lá na frente. E hoje não faz nada, às vezes, né? Para que aquilo aconteça de uma forma boa. Ou elas ficam para o passado. Sim. Né? Apegados, reclamando. Minha vida podia ter sido assim, assim. Não foi. Então, você vai ficar preso ao passado ou preso ao futuro. Ao futuro que você nem sabe que você vai existir. Né? Pois eu tenho que viver o dia de hoje. Né? Momento a momento, eu estou aqui e eu estou bem. E hoje eu tenho saúde. Né? E hoje eu tenho, né, o meu projeto. Eu tenho a oportunidade de fazer acontecer. Eu tenho amigos. Então, analisa o teu hoje e vê como ele está, né, na sua realidade. Pode ser que tenha pessoas hoje que estejam doentes. Então, elas têm que fazer tudo para ficar bem. Né? Tem pessoas hoje que podem estar passando por situações adversas. Peça ajuda. Não precisa ficar sozinho nessa jornada, né? Não estamos só, não viemos no mundo para ser só. Então, assim, dependendo de como você está hoje, entenda a sua realidade, olhe para essa realidade, né? Mas existe muita força dentro da gente, muita potência dentro da gente. Não estamos sós. Então, a gente não tem que levar uma vida inteira de frustração e de infelicidade, sabe? E de desânimo. Né? Então, a gente pode criar ali estratégias, usar alguns recursos para poder ir mudando essa realidade. Tem gente que vai fazer isso com mais rapidez, são pessoas mais resilientes. Tem pessoas que vão fazer isso com menos rapidez, são pessoas menos resilientes. Né? Mas todos nós temos a capacidade de compreender, né, as vicissitudes da vida e transformar ela numa limonada. Né? Para isso, a gente precisa estudar, caminhar, praticar, pensar, acolher, né? Pensar, filosofar, isso. Né? E trocar, dialogar. Né? Porque o ponto de fala, o poder da expressão, ele também é muito curativo. Né? As mulheres fazem isso, né? Fazem rodas de mulheres, rodas de conversa. Os homens também, né? Estão começando a aprender a fazer suas rodas de conversa para falar dos seus sentimentos. Né? Então, quanto mais a gente olha para dentro, percebe o que sente, fala sobre isso, mais criamos, e em conexão com outras pessoas, mais
criamos musculatura para nos entender e para atuar no mundo de uma forma, né, que sejamos uma influência boa para as pessoas, né, que inspiremos pessoas e também dar um passo além. Eu sou um cidadão desse planeta. O que eu estou fazendo por ele? Estou sendo um cidadão consciente, né? Estou ocupando o meu lugar sem prejudicar outras pessoas, outros seres, a fauna e a flora? Porque isso tudo compõe a felicidade sustentável. Verdade. Chiles, muito obrigado. Eu quero, antes da gente terminar, que você passe a sua rede social e também faça o convite para o Dia da Felicidade que está chegando aí no mês de março, né? Muito obrigada, Fernando. Então, quem quiser me encontrar no Instagram é @felicidade_sustentável. Né? Não tem um com o meu nome, Shirley de Oliveira, então, mas no Felicidade_sustentável vocês me encontram. LinkedIn é Shirley de Oliveira, YouTube tem também o Felicidade Sustentável. E falando do Dia Internacional da Felicidade, todos estão convidados a participar desse evento que é gratuito, colaborativo. O dia 20 de março, Fernando, foi instituído pela ONU como o Dia Internacional da Felicidade. Olha só. E para trazer à tona esse tema, a necessidade de falar de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida, né, da nossa ação no mundo. E em 2019, eu tive a oportunidade, né, junto com a Unibis Cultural, de realizar um evento presencial, numa quarta-feira. No evento de quase 7 horas, né? Foi de manhã e à tarde, com a Monja Cohen e outros palestrantes. E foi o primeiro ano, a primeira edição do Dia da Felicidade, né? Aqui em São Paulo. Realizado aí pelo Felicidade Sustentável, né? Por mim e por uma equipe de profissionais, de amigos e de colaboradores. Aí depois, 2020, veio a pandemia, né? A gente teve que se virar nos 30, porque foi exatamente na semana do dia 20 que veio o lockdown. Putz, é verdade, foi em março. Tava tudo sendo construído para ser presencial. Nossa, e agora, né? Senta e faz uma limonada do limão. A gente gravou alguns episódios, colocamos no ar. 21 e 22 foi online ao vivo. A Monja Cohen está com a gente em todas as edições. Já confirmou sua presença para essa 5ª edição. Nossa, imperdível, então. Então, fiquem ligados na rede, né, do Felicidade Sustentável, que eu vi todas as informações com toda a programação nesse evento que é gratuito. E aí, em primeira mão, para vocês, é a primeira vez que eu estou falando, né? Nem falei lá no Felicidade Sustentável, hein? Mas a gente vai realizar esse ano a primeira edição da A Virada da Felicidade. Olha, que legal. Então, além de ter o dia 20, que é uma segunda-feira, a gente vai ter atividades 21, 22, 23, 24, 25, 26, algumas presenciais e alguns painéis online. Como a gente teve muita coisa online nos últimos anos, eu senti da gente permanecer com painéis online. E aí ficou o convite aqui para você ser o mediador do painel. Opa, que sobre honra. felicidade, FIB e ESG, né? E, enfim, tudo vai estar divulgado no Felicidade Sustentável, no site, vai ser pelo Simpla, para as pessoas fazerem inscrição. Está tudo aqui na construção, então em breve vai ter todas as informações. Show. Pra Isso gente a gente fazer. vai recompartilhar também no Ponto de Fala. Maravilhoso. Né? Isso, claro. A gente conta com todos, né? Para expandir essas oportunidades que a gente vai ter de falar sobre saúde mental, né, sobre felicidade nas organizações, sobre autocuidado, né, sobre feminino. Enfim, quais são os recursos? As ferramentas que eu posso ir desenvolvendo, aprendendo por ouvir de pessoas que já caminharam esse caminho e que pode me ajudar. Então, vai ser uma semana das pessoas viverem bem-estar, das pessoas refletirem, né, sobre o seu ponto de vida, para que ela possa ter um outro ponto de vista e seus pontos de fala, para que elas possam compreender que a felicidade parte do autoconhecimento e parte de um protagonismo. Não existe nada que vem de fora. E nada vai ser dado. Eu sou protagonista da minha vida, do meu bem-estar, da minha felicidade, naquilo que eu posso manejar. Porque tem coisas que não. Uma pandemia, você não tem manejamento. Né? Uma crise econômica, você não tem manejamento. A não ser que você esteja preparado e você tenha feito a sua poupança, o seu recurso. Então, tem coisas externas que você não tem o que fazer. E, por isso, não gasta a tua energia neles, naquilo. Mas traz e concentra a tua energia, o teu foco naquilo que você pode manejar. E assim você vai surfar melhor diante desse externo que você não tem controle
absolutamente nenhum. Né? Então, isso também é uma forma de ver a vida sob perspectiva, que, trazendo do início da nossa conversa, o documentário da Missão Enjoy, Missão Alegria, que é o que o Dalai Lama fala. Né? Ele foi expulso né, do Tibete, do país dele. Ele falou, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu olho para isso sob uma perspectiva de um aprendizado? Foi isso que ele fez. Então, a gente vê grandes nomes, grandes filósofos, né, grandes líderes espirituais dando lições para a gente de como viver. Eu posso olhar para aquilo e falar assim, faz sentido, quero isso para mim. Posso olhar e falar assim, nossa, duvido muito disso. Que babaguice, ou nossa, isso é autoajuda. Testa, se abre, experimenta, né? Experimenta. Vai ter coisas que vai fazer sentido, vai ter coisas que não vai. Então, o Dia da Felicidade é para as pessoas experienciarem muitas falas, muitos profissionais e muitas práticas, porque vamos ter muitas práticas sendo colocadas aí gratuitamente para, né, para a sociedade, enfim, e para que elas possam sentir. Se felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar, a semana da felicidade, a virada da felicidade e o dia da felicidade é para que a gente experiencie. Grave isso na memória e fale, isso faz sentido, isso é bom, eu quero repetir e eu vou fazer isso na minha vida. E aí você vai vendo como a sua vida vai... a jornada da sua vida vai se colocando, né? Porque a felicidade não está no fim, ela é o caminho. Ela está no caminho, ela é a própria jornada. Se você tem uma jornada que você sente tudo isso e no fim você realiza um objetivo, maravilha. Você vai ter vivido bons momentos durante toda a jornada, né? Mas se você vive uma jornada frustrante, doente, para no fim conseguir alguma coisa, o que vai ter valido a pena? Nada, né? Então, é igual um casal, que eles passam 5 anos construindo uma casa, brigando os 5 anos. Aí a casa ficou linda, eles se separam. Porque a jornada não foi legal. E aí o objetivo final vai ser frustrante. Então, o que você faz para que a sua jornada seja boa, ou mais leve, ou às vezes, né, com coisas não muito legais, mas também que, né, enfim, você vai saber, né, compor, lidar, e experienciar e aprender, porque todos somos aqui almas, né, espíritos num corpo humano, numa estrada e numa jornada de evolução. Eu acredito muito nisso, que temos uma missão, né, e que a evolução é o que viemos fazer aqui, né? E essa missão cumprida deixando alguma coisa, né, como um legado no mundo, né? Seja a influência positiva que você faz na vida da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua família, do seu pai, de sua mãe, né? Ou o impacto que você pode causar um pouco mais para outras pessoas, né? Esteja bem, viver é um presente, né? Então esteja bem fazendo aquilo que você gosta, fazendo suas escolhas. Tem hora que eu posso fazer essa minha escolha agora, tem hora que eu me preparo para fazer essa escolha depois, num processo. Todo mundo está num grau evolutivo, num grau de vida, num processo. Respeita o teu processo, que não é igual ao meu, que não é igual de ninguém. Respeita e honra a tua história, mas se dedica a conhecer quem você verdadeiramente é. Muito bom. Conhece-te a ti mesmo, né? Assim que começa a filosofia. E muito é por aí obrigado. que a gente tem que caminhar. É isso aí. Muito obrigado, Chiles, mais uma vez. Estamos saindo felizes desse papo. E muito obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, deixa a gente ainda mais feliz clicando aí no sininho, se inscrevendo no canal, compartilhando geral essa boa mensagem aí que a gente trouxe junto com a Chiles aqui hoje. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.